E aí, seus safainos Do demônio, do demônio, do demônio. Eu tenho que parar de fazer isso, cara. Que a gente tem um inscrito aqui, o Denner Claro, que o pai dele falou que, porra, careca, toda vez que tu bota essas paradas aí, o moleque fica com medo de dormir, mija na cama, o caralho. Foi mal aí, Denner. Foi mal, seu Nutella. Galera, olha só, saiu uma reportagem há pouco mais de 3 horas na Globo, falando sobre que a 777 escondeu das autoridades lá da Europa 3 bilhões de prejuízos na compra do Everton. Vou colocar aí pra gente dar uma olhada rápida. 777 emitiu prejuízo de 3 bilhões em processo de compra do Everton, diz revista. Essa é uma matéria da redação do GE, lá em Liverpool, na Inglaterra. Dona da SAF do Vasco e de outros 7 clubes do mundo, a 777 Patmos emitiu 600 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões no processo de compra do Everton na Inglaterra. A informação é da revista norueguesa Josimar. Aí aqui a Globo, galera, dá um parecer aqui bem curtinho, fala a resposta da 777, explica mais ou menos a compra do Everton e diz os clubes da 777 ao redor do mundo. Ô Globo, você tinha que fazer uma reportagem sobre isso. Por que você não frisa ou você não fala como que essa empresa que deve mais do que o Vasco... Vocês têm noção, cara? Que o Vasco foi vendido porque tinha dívidas, né? Pouco mais de 700 milhões de reais a dívida do Vasco. Cara, a 777 deve muito mais do que isso. Como que uma empresa dessa, no vermelho, fudida, compra um clube da grandeza do Vasco? Bom, é simples. Para pagar com o próprio recurso do Vasco. Simples assim. Que no Brasil, os clubes, quando são vendidos ou quando tem interesse de venda, a due diligence é feita por vendedores e compradores. Lá na Inglaterra, lá não. Na Premier League não, meu amiguinho. Na Premier League, a due diligence ela é feita, claro, pelo clube, pela Associação de Futebol, pela Premier League e por uma autoridade de conduta financeira. Por isso que o Everton ainda não foi comprado pela 777. Porque o antigo dono, o cara que achou a 777, que fez a ponte, né? Tá doido pra vender, irmão. O Farhad Machi tá doido pra vender. O Jorge Salgado lá do Everton. Ô Globo, tu tinha que fazer uma reportagem também, não é só ficar pegando dos outros, não. Deixa que eu pego aqui, porra. Caralho. Vocês que têm jornalistas no mundo todo, revistas e jornais espalhados no mundo todo, deveriam sim fazer uma reportagem própria, explicar como que o seu Jorge Salgado, chamar os amarelos da chapa do Pedrinho, sempre Vasco, que aprovaram tudo isso, sem ler o contrato. Isso vocês não fazem, né? Mas enfim, galera, vamos ver a reportagem na íntegra do site Josimar. Mais uma vez eu traduzi e trouxe a leitura da reportagem para vocês. Cara, espero que vocês gostem. Galera, que furada que o Vasco se enfiou. O Vasco é vendido para uma empresa porque tem dívidas. E essa empresa que compra o Vasco tem dívidas muito maiores do que o Vasco. Puta que pariu, irmão. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Tamo junto, galera. Vou deixar vocês com o vídeo, hein? Depois eu volto. Transparência completa? O Grupo 777 perdeu quase 600 milhões de dólares de junho de 2021 a junho de 2022. Esses números não foram submetidos aos reguladores que investigam a proposta de aquisição do Everton e lançam dúvidas sobre a afirmação de Josh Vander sobre a força financeira de sua empresa. Por Felipe Auclair e Paul Brown. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, foi um dia marcante na sede da 777 Partners em Miami. A empresa estava prestes a receber um convidado de prestígio, David Dale, ex-vice-presidente da Football Association e do Arsenal FC, ex-presidente do G14 Associação de Clubes Europeus, um dos homens mais bem relacionados do futebol inglês. Aos 80 anos, ele parece pelo menos 10 anos mais jovem e tem a energia de um homem com metade da sua idade. Suas conexões, habilidades de negociação e charme seriam um grande trunfo se a 777 pudesse trazê-lo a bordo.
Um executivo da empresa enviou um e-mail a toda a equipe da sede para dar a notícia da visita de Dale e explicou como isso poderia ter um impacto transformador em seu futuro. Seu apoio ao 777 será fundamental para a aprovação da Premier League para nosso acordo com o Everton, dizia o e-mail. Os funcionários foram convidados a se vestir bem, sem polos, e preferencialmente sapatos sociais. Dale foi afável como sempre durante sua curta estadia na Flórida, assinando cópias de sua autobiografia, apreciando a atenção que recebeu e claramente aberto para ajudar. E ele está ajudando, como atesta sua presença no camarote da direção na vitória do Everton sobre o Burnley na última quarta-feira. Veja a foto principal, David Dale, na foto no canto superior esquerdo, em Goodison Park, com Josh Van Der e Farhad Mashir. Dan sabe como trabalhar em uma sala melhor do que a maioria, e seus contatos nos principais escalões do futebol inglês e europeu serão um bem precioso para 777. Mas Dan não é um mágico, e pode muito bem ser um mágico, de quem a 777 precisa agora, de preferência alguém que seja bom com números. Em 7 de outubro, Josh Van Der escreveu aos fãs do Everton dizendo que nem todos os nossos 60 negócios serão lucrativos ao mesmo tempo, mas o desempenho comercial subjacente fundamental do grupo 777 é forte. Mas os documentos vistos por Josimar sugerem que o grupo, composto pela 777 Partners e a sua empresa irmã legalmente separada e distinta a 600 Partners, perdeu um total de quase 600 milhões de dólares americanos nos 12 meses que antecederam 30 de junho de 2022. Isto parece lançar ainda mais dúvidas sobre a capacidade da empresa norte-americana de continuar a apoiar os seus atuais ativos no futebol, todos eles fortemente endividados e a perder dinheiro, e ao mesmo tempo financiar a sua proposta de compra do Everton FC. Estas enormes perdas, de 171,5 milhões de dólares no segundo semestre de 2021 e de mais de 425,5 milhões de dólares nos 6 meses seguintes, parecem ter ficado a dever-se, principalmente a punições com reembolsos de dívidas, com despesas com juros a totalizarem mais de 427 milhões de dólares durante esse período, e a uma alteração não realizada no justo valor dos ativos financeiros, que resultou na retirada colossal de 557,5 milhões de dólares do balanço. Lutar e all-in. Segundo documentos a que Josimar tem acesso, isso foi mais que suficiente para anular qualquer benefício financeiro trazido pelo aumento do patrimônio do grupo de 8,36 para 9,14 milhões de dólares nesses 12 meses. Estes números explicariam por que a ST77 parceiros tem lutado para cumprir os seus compromissos, atrasando a folha de pagamentos interna e não conseguindo pagar as contas a tempo, conforme relatado por Josimar, e por que é que se tornaram cada vez mais dependentes de credores externos. Um deles é o ACAP de Kenneth King, que contribuiu com centenas de milhões para as frágeis finanças do grupo. É notável que foi durante este período sombrio que a 777-600 optou por apostar tudo no futebol e começou a construir o seu portfólio de ativos futebolísticos a uma velocidade espetacular, com o Génova, a tornar-se o seu primeiro clube de propriedade integral em setembro de 2021. Seguido pelo Vasco da Gama em fevereiro de 2022, Standard de Liège um mês depois, e Red Star em maio de 2022. 777 não descartou esses números de imediato quando abordado por Josimar. Um porta-voz do grupo respondeu: os números não são precisos nem refletem com precisão a solidez financeira da 777. O porta-voz não questionou a autenticidade dos números em si, que obviamente se referem ao grupo como um todo e não apenas aos 777 Partners. E por se tratarem de contas não auditadas, estão sujeitas a alterações, conforme consta do aviso que as precede. Josimar entende que essas contas não auditadas também não estão entre os documentos que a 777 Partners repassou à Autoridade Britânica de Conduta Financeira FCA. Juntamente com a Associação de Futebol e a Premier League, a FCA tem a tarefa de avaliar se a 777 Partners é um comprador adequado para o clube de Merseyside. Isto explicaria por que o processo de aprovação regulatória para a aquisição do Everton FC pelos 777 está se arrastando.
A 777 Partners disse a Josimar que era categoricamente falso que este processo estivesse paralisado, palavra usada pelo The New York Times ao relatar o progresso muito lento da avaliação do caso 777 pela FCA. No entanto, a FCA, de acordo com múltiplas fontes, ainda não recebeu as contas auditadas. Solicitado ao grupo norte-americano, 777 disse a Josimar que a FCA forneceu confirmação por escrito de que todos os materiais relevantes foram submetidos na íntegra, que toda a documentação também foi fornecida na íntegra à Premier League, que está agora a executar os seus processos internos de aprovação e que toda a documentação foi fornecida na íntegra à Associação de Futebol. Isto não parece contar toda a história, já que fontes próximas do dossiê insistem que a FCA ainda não está satisfeita com as informações que recebeu e solicitou mais documentos. Estas fontes afirmam que a FCA recebeu informações financeiras relacionadas apenas com a 777, o lucrativo braço de resseguros do grupo com sede nas Bermudas, mas não com seu braço de futebol 777-600. Os materiais apresentados podem ser relevantes na opinião do suposto proprietário do Everton, mas isso não significa que sejam suficientes para o regulador. Estrutura corporativa complexa. Este é um caso de déjà vu para a 777. Conforme revelado por Josimar, a Commission des Licences belga esteve muito perto de não renovar a licença profissional de um dos clubes da 777, o Standard de Liège, para a temporada 2023-2024. 777, e a sua empresa irmã 600 Partners, não apresentaram as suas contas auditadas para os anos encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, conforme exigido. O organismo licenciador belga aceitou o argumento da 777 de que este fracasso tinha sido causado pela reestruturação do grupo, apesar deles e a 600 Partners serem empresas irmãs desde 2017. Se não tivessem, e se a Standard tivesse perdido como resultado da sua licença, disse uma fonte belga Josimar, as pessoas teriam provocado tumultos em Liège. As pessoas da comissão não são loucas. Para complicar ainda mais a situação, documentos oficiais vistos por Josimar mostram que não foi a 777 Partners que adquiriu a Standard de Liège, mas sim a 600 Partners, através da sua subsidiária Nutman Acquisitions, em Delaware. Isto está de acordo com a complexidade incompreensível da estrutura corporativa da 777. Para dar outro exemplo, o proprietário titular do Genoa CFC é a 777 Italy Sports Holding SpA, com sede em Milão. Esta empresa, por sua vez, é controlada pela entidade espanhola Genoa CFC 777 SL, ela própria parte do Sevillistas Unidos 2020 SL. 777 detém 15% da participação do Sevilha FC, uma empresa criada por Nutman Acquisitions. Produzir contas auditadas pode ser complicado para os parceiros do 777. Quando questionado por Josimar se era verdade que o seu contabilista Grant Thornton se tinha recusado a assiná-los, um claro sinal de alerta em qualquer processo de due diligence, um porta-voz da 777 respondeu: mantemos as respostas já dadas, sem fornecer maiores esclarecimentos. A 777 não negou a sugestão de Josimar, de que a FCA não estava satisfeita com as informações fornecidas, ou de que havia solicitado documentação extra para exercer a devida diligência. Eles também se recusaram a negar que nem o 777, nem a 600 Partners estavam em condições de apresentar contas auditadas à FCA. Mas não só o negócio principal da 777 está a registrar prejuízos, como também depende fortemente de empréstimos da empresa de seguros, resseguros e investimentos ACAP. Josimar já revelou como a ACAP é o principal credor do grupo 777 e como seu presidente e CEO, Kenneth King, participa das reuniões do comitê diretor onde a estratégia de negócios do portfólio esportivo da 777 é discutida. Além disso, o diretor de operações da ACAP, Michael Saliba, é membro do conselho de duas empresas do portfólio 777, Sutton National Group e Garantem. Mas podemos agora revelar toda a extensão do envolvimento financeiro da ACAP com eles.
uma vez que os documentos mostram que, ainda recentemente, em julho deste ano, a dívida da 777 para com a empresa tinha aumentado para mais de 338 milhões de dólares. Estes documentos, vistos por Josimar, mostram que eles deviam à ACAP mais de 28 milhões de dólares apenas em juros sobre empréstimos do credor com sede em Nova York. E a ACAP não empresta dinheiro apenas ao 777 Partners. Também empresta dinheiro a uma série de empresas subsidiárias do grupo. Esses empréstimos vêm na forma de notas a pagar, empréstimos a prazo garantidos e linhas de crédito rotativos sem garantia. De acordo com documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em março deste ano, a ACAP gera mais de 5,3 bilhões de dólares em ativos, principalmente de 7 companhias de seguros. Ainda não se sabe se a ACAP e os seus clientes têm conhecimento da extensão total dos prejuízos sofridos pelo Grupo 777, e todas as questões colocadas à empresa por Josimar ficaram até agora sem resposta. Mas as perdas sofridas pelo grupo, a sua dívida crescente para com a ACAP, e o seu fracasso em fornecer às autoridades competentes contas auditadas, levantam sérias questões sobre a sua capacidade de fechar o acordo com o Everton. As operações da 777 foram reestruturadas em 2017, quando a 600 Partners foi estabelecida pela primeira vez. Como resultado, várias empresas do portfólio do 777 foram transferidas para 600, formando assim o Grupo 777. Rapidinho, tá? Você, sócio estatutário, tem a oportunidade daqui a 4 dias, no dia 11, de mudar tudo isso, tá? Só depende de você. Agora, se você quiser continuar com essa desgraça toda aí, ó, vote Pedrinho. Se você quiser mudança, vote Leve, tá? Tamo junto.